No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Para quem não consegue ouvir ao vivo, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E esse é o nosso primeiro programa de Natal. E pensando nessa data tão especial para todos nós cristãos, eu escrevi um programa todo com a temática natalina. No programa de hoje, uma doce narrativa da infância do nosso Mestre Jesus e uma dúvida recorrente de quem ama animais. Será que Jesus era vegetariano? Meu primeiro artigo para o extinto jornal Comarca e a interessante origem dos presépios. Você pode enviar perguntas e curiosidades para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Ela podia senti-lo mexendo em sua barriga. Sentia as dores e os desconfortos normais de toda grávida, mas também sentia algo que transcendia o seu físico. Uma calma incomum se apoderara dela, um amor por tudo e todos. Não que ela fosse uma pessoa ruim, claro que não. Aliás, ela era considerada um anjo de bondade por todos que a conheciam. Uma pessoa que irradiava amor e compreensão. Mas algo acontecera com ela enquanto gerava aquela vida. Havia noites em que sonhava com seres angelicais a lhe falar. Falavam do futuro daquela criança. Diziam coisas que mudariam o rumo da humanidade. Quando acordava, lembrava-se apenas da paz sentida, e as palavras dos anjos ela esquecia nos afazeres da casa. Aquele era seu primeiro filho. Sendo assim, não entendia se tudo aquilo era normal ou não. Mas ela já não era dona do seu corpo ou mesmo do seu paladar. Repudiava tudo que fosse carne e derivados, fixando sua preferência nas frutas, geleias e pães de mel. Como eram saborosos aqueles sucos concentrados que as vizinhas, amigas, sabendo de sua preferência, preparavam. E ele nasceu. A terra desconhecia aquele conceito de perfeição. Acomodada em seu berço de palha e algodão, a criança surpreendia até os animais que o espreitavam entre as frestas que dividiam os aposentos simples. E os boatos correram pelas cidades vizinhas de que nunca havia nascido uma criança tão bela. E as pessoas curiosas vinham de longe, traziam presentes. Não havia naquele bebê a expressão enrugada e inchada que todos os recém-nascidos apresentam, mas sim um rosto perfeito, pele aveludada e olhos claros que pareciam ver e entender tudo. Dizem que era difícil olhar para ele sem chorar. Enquanto cresce, transcende em inteligência e em beleza qualquer criança das redondezas, despertando inveja em algumas mães que não entendem como um casal tão simples pudera gerar um ser tão perfeito. A postura era de um príncipe, o rosto de um anjo e seus olhos claros despertavam amor e respeito. Parecia ser conhecedor de todos os segredos do universo. Parecia ter o poder de curar qualquer ferida física ou espiritual. Ajudava os idosos, encantava os adultos e curava os animais. Sua alimentação causava temor na família, pois como alguém podia viver de frutas e pãezinhos de mel? E certa vez, movidos pela preocupação, o forçaram a comer um pedaço de peixe, causando nele, como reação,
uma terrível crise alérgica. Seu corpo era amor, não podia se nutrir da dor de inocentes. Tamanha sensibilidade lhe causava sofrimento. Afinal, as brincadeiras preferidas das crianças da sua idade envolviam a crueldade com animais. E ele chorava por cada um deles. Quando o peso do mundo era um fardo maior do que poderiam suportar seus doces ombros, ele corria pelas colinas e embaixo das árvores se deixava cair e permanecia assim, em oração, até que seu coração se acalmasse e seu corpo se equilibrasse com as energias da natureza. Era impossível olhar para ele sem ver um animal por perto ou um filhote em seus braços. Quantas vezes seu velho pai, homem endurecido pela vida e pela lida na carpintaria, ficava a observá-lo enquanto ele conversava animadamente com os animais da casa. E o pior para seu velho pai era sentir que os animais o entendiam. Das casas simples da rua, sua casa se destacava das demais, pois era a única que tinha um jardim florido. E era comum vê-lo debruçado sobre as plantas, conversando com carinho. As flores pareciam se encantar pelo toque suave das suas mãos, pois cresciam viçosas. Flores de todas as cores, de todos os perfumes. Um dia, seus pais ganharam um pássaro de bela plumagem e que afirmavam possuir um suave canto. Mas, antes que tivessem a chance de ouvi-lo cantar, eis que o menino abre a gaiola e eufórico sai a pular pelo quintal, acenando para o pássaro que feliz ganhava os céus. Com a chuva não era diferente. Era difícil mantê-lo em casa. Parecia que a água da chuva era um bálsamo para o seu corpo, pois ele permanecia com os braços abertos enquanto o líquido sagrado encharcava suas vestes. Ele cresceu. Tornou-se o homem mais belo já visto por qualquer um. Cabelos cor de amêndoa até os ombros, repartido como era de costume da época. Barba rente e olhos claros. Despertou a paixão das donzelas sonhadoras que se arriscavam a lançar-lhe olhares lânguidos, mas arrependiam-se no mesmo instante, pois o olhar que recebiam de volta era amor puro e tirava qualquer pensamento impuro que pudessem ter. Era como se ele dissesse: não pertenço a ninguém, eu nasci para toda a humanidade. Ele era visto constantemente pela cidade, acompanhado por um grupo de pescadores, pregando uma doutrina estranha, onde ele dizia que deveriam perdoar, que deveriam dar a outra face e amar a todos, sem distinção. Pregava nos templos, implorava pela vida dos animais presos para o sacrifício, e sua doce súplica era ouvida, e os animais soltos saíam em disparada pelas ruas e enchiam os céus com os sons das asas em liberdade. Alguns o achavam um louco, outros um santo. Despertou tanto amor que foi visto como ameaça por uma minoria que o perseguiu e o capturou. Quando aquela cruz foi levantada do chão, todo o planeta chorou. Os céus escureceram e a força da natureza ecoou em cada canto. Havia um ranger nas rochas, um uivo no vento, um farfalhar nas árvores e um lamento dos animais que pareciam dizer em uma só voz: socorro, estão matando o nosso anjo. Ele se foi. Os dias sagrados em que ele pisou essa terra e respirou nosso ar ficaram retratados apenas na história. Mas ele ainda pode viver em cada um de nós. Sempre que nos apiedarmos de um animal ferido e mudarmos nossa vida por ele, estamos despertando em nós o espírito desse anjo. E se pararmos uns minutos, talvez consigamos escutar o riso doce daquele menino que gostava de ficar entre as árvores amigas, conversando com os animais. Ele foi, sem dúvida, um menino incomparável. Feliz Natal! O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: você acha que Jesus era vegetariano? Eu sempre penso muito nisso,
mas quando tento debater sobre o assunto, dizem que ele comia peixes. Afinal, multiplicou os peixes. Será que ele era vegetariano? Olá, amigo ouvinte. Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que Jesus era sim vegetariano, mas esse assunto é extremamente polêmico, pois que sendo Jesus o caminho que devemos seguir, se fosse confirmado seu vegetarianismo, os cristãos teriam que rever esse conceito, não acha? E por que é tão difícil aceitar que os grandes mestres eram vegetarianos? Buda era, Gandhi também, e Chico só não se tornou um, pois que Emmanuel não permitiu, e eu já falei sobre isso em programas atrás. Vou falar como vejo Jesus, e para isso vou usar como base a mim mesma, pois que não posso falar em nome de outra pessoa. Farei apenas um comparativo. Eu estou milênios atrás de Jesus na evolução. Posso ser comparada a um verme perto dele. Sendo assim, eu, sendo o verme, já entendi que comer carnes fere as leis de amor que Jesus veio ensinar. Pois que quem ama não mata, e comer carnes é a morte de outros seres. E eu, sendo verme e seguindo Jesus, poderia estar à frente dele em moral? Isso seria impossível, não acha? A verdade é que é muito mais fácil fazer um ser divino se humanizar do que nos tornarmos divinos. E comparar Jesus com nossas imperfeições, fazê-lo se irar, comer carne, chicotear e virar mesas, é uma forma de identificação com aquilo que somos, pois que não poderíamos falar sobre como se voa, já que nunca voamos. Uma conhecida certa vez me disse que gosta de imaginar Jesus virando mesas e dando chibatadas. E mesmo quando eu digo que isso é impossível, ela me diz que sabe disso, mas que gosta de imaginá-lo assim. Precisamos de um herói que, além de sábio, seja um guerreiro. Cada qual pinta a imagem de Jesus como convém aos interesses e necessidades. Cheguei a ler que Jesus foi uma criança maldosa e exibicionista, que usava do seu dom para fazer troça em outros meninos. E um padre conhecido, em entrevista para a TV, disse: pode ter certeza que na última ceia de Jesus havia cordeiros assados, pois era a tradição da época. Acreditar que Jesus se deixava levar pelas tradições é acreditar que ele não mudaria o mundo, e sim o contrário. Jesus veio trazer mudanças e não se adequar ao que já estava falho. Estamos falando de um ser de extrema evolução, algo inimaginável a nós neste momento. Vou ler um trecho do livro Sublime Peregrino, escrito por Ramatiz, psicografia de Hercílio Maes. Um trecho que mostra a força do psiquismo de Jesus sobre Maria, quando ela estava grávida dele, comprovando que ele não era influenciável pelo meio, e sim que mudava o meio. Vamos ao trecho. Os gostos e as preferências que haviam sido habituais a Jesus nas últimas existências transformaram-se em evocações a convergir para o psiquismo de Maria, sua futura mãe, despertando-lhes reações químicas no sistema endócrino e sugerindo desejos por alimentos sadios, como vegetais, frutos, sucos e pãezinhos com mel de figo, despertando-lhe o gosto por alimentos de natureza superior. E a condição de Jesus, de espírito angélico, provocou em Maria seu repúdio à carne. Sendo assim, minha querida amiga, eu penso que Jesus nunca comeu carnes. Penso, inclusive, que ele muito pouco comia, pois que já conseguia tirar seu alimento do prana, que é a energia vital que permeia tudo, e é também a forma como os seres se alimentam em dimensões mais sutis. Colocar Jesus no patamar espiritual da maioria dos habitantes do planeta Terra é, no mínimo, um despropósito. Jesus veio para mudar e não ser mudado. Espero ter respondido sua pergunta. Foi notícia! Foi notícia! E como o Natal inspira milagres, nada melhor que trazer notícias felizes e, por que não dizer, milagrosas nessa semana. Aconteceu 9 dias após o bombardeio russo que destruiu prédios residenciais em Ternopil, na Ucrânia, e matou pelo menos 26 pessoas, incluindo crianças.
Socorristas encontraram vivo a gatinha Mia, de 8 anos, ferida, assustada e faminta. A pequena guerreira sobreviveu sozinha entre os escombros. No terceiro dia de remoção dos escombros de um prédio na cidade ucraniana destruída pelas bombas, equipes do Serviço Estatal de Emergência realizaram o resgate da gatinha Mia, que se escondia em um apartamento do segundo andar desde a explosão. Apesar das queimaduras pelo pelo e de uma pata fraturada, ela resistiu ao frio, à fumaça e ao desespero. O reencontro com sua tutora, que também sobreviveu ao ataque, foi marcado por lágrimas e alívio. Poucos dias antes, no mesmo prédio, outra gata, chamada Milka, havia sido resgatada viva. E nos escombros de outro prédio, igualmente destruído pelos bombardeios, equipes encontraram até um papagaio sobrevivente. Em situações de conflito, cães, gatos, aves e outros animais costumam ser deixados para trás em fugas desesperadas ou ficam presos em estruturas destruídas sem água, comida ou atendimento veterinário. Muitos experimentam traumas profundos e a falta de políticas específicas para protegê-los agrava o sofrimento. Vidas animais importam e reconhecer seu sofrimento é parte essencial de qualquer ação humanitária. Mas os animais não são esquecidos pelos bons espíritos e a prova disso são esses milagres que acontecem. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. E vamos a uma pergunta que tem tudo a ver com o tema natalino desse programa. A ouvinte quer saber o que aconteceu de fato na passagem dos vendilhões do templo. A revolta de Jesus foi pela profanação do templo ou pelo sofrimento dos animais? Sem dúvida alguma, se houve revolta em Jesus, foi pelos animais. A expressão que ficou conhecida como os vendilhões do templo ou o dia em que Jesus se irou refere-se aos mercadores e cambistas que realizavam negócios dentro do Templo de Jerusalém e que, segundo as narrativas bíblicas, levou Jesus a expulsá-los em um evento conhecido como a purificação do templo. Ainda segundo os textos bíblicos, Jesus criticou a transformação do local sagrado em um mercado, onde o comércio de animais para sacrifício e a troca de moedas substituíam a adoração. A interpretação dessa passagem, independente da doutrina que a interprete, nada tem de empatia ou compaixão pelos animais. Fala-se sempre do comércio e da deturpação do sagrado e da suposta ira de Jesus. Mas Jesus nunca frequentou templos. Ele dizia que nós somos o templo. Sendo assim, por que ficaria tão chateado pela deturpação de um local que ele não via como sagrado? O que o magoava e chateava era os animais sofrendo e o erro de achar que Deus precisa de sangue de inocente. Mas eu não acredito que ele tenha se irado ou se revoltado, como nos fazem crer. Vou falar do ponto de vista que eu acredito. Quando Jesus adentrou Jerusalém, todos acreditavam que ele estava indo reivindicar o trono e foram esperar o Messias na entrada da cidade. As pessoas se aglomeravam, se empurravam, e essa entrada de Jesus está descrita na Bíblia como a entrada triunfal. Durante o discurso de Jesus no templo, houve um tumulto e as pessoas começaram a empurrar e derrubar as mesas. E foi daí que nasceu a famosa história de que Jesus virou a mesa, que ele se irou e chicoteou os vendilhões. Jesus nunca se iraria ou seria violento. Isso quem fazemos somos nós. Basta usar de bom senso para entender que a violência está extinta em nosso mestre. O que aconteceu de fato é que Jesus fez um discurso comovente no local e implorou para que os animais inocentes fossem soltos, que eles fossem poupados. Não houve gritos e tampouco revolta da parte de Jesus. O povo que o assistia foi quem se irou e começou a revolta. No livro Os Últimos 6 Dias de Jesus, o escritor Jamiro dos Santos Filhos passou por um desdobramento e voltou no tempo para assistir e narrar os últimos 6 dias de vida de Jesus.
É um livro comovente e muito interessante. No famoso episódio dos vendilhões do templo, há uma versão diferente, onde Jesus fala com carinho e firmeza aos homens que aprisionavam e vendiam os animais. Vamos a essa passagem. Há odor de morte nesse lugar. O cheiro de sangue e fumaça de carne de vítimas inocentes queimadas domina o céu de Jerusalém. Oferecei ao Pai carne, sangue? Não sabei que o Pai é Espírito Supremo do Infinito? Assim devemos amá-lo em espírito. Oferecei a Ele vossas boas atitudes, vossa bondade e vosso amor. Vós dizeis ser o povo escolhido de Deus, no entanto, fizeste da casa de oração um matadouro, onde sacrificais aves e animais, manchando de sangue o santuário. Vós que julgais serem filhos dileto do Pai, transformaste esse templo, símbolo da fé, em lugar onde mercadejam coisas mundanas e mesquinhas. Vós que apresentais ao mundo a crença em um Deus único, vendeis o preço de ouro, as bênçãos celestes, ao povo simples e sofrido. Onde está escrito que o Pai vende sua misericórdia? Onde encontrais na lei palavra que avaliza a oferenda e a sede do Pai por sangue? E em trecho, logo em seguida, Jesus pede: Meus diletos, soltai os animais, libertai as aves inocentes, ofertai ao Criador o vosso coração puro e limpo. Chega de sacrifício, sacrificai a alma a fim de que vossas ações sejam puras. Soltai os animais, deixai que os pombos voem livres pelo céu de Jerusalém. Então, minha amiga ouvinte, a passagem a que se refere, no meu entendimento, e diante de tudo que já li, tem tudo, absolutamente tudo a ver com animais. Afinal, Jesus se compadecia deles e os defendia. Creio, como eu disse na pergunta do ouvinte anterior, que queremos um guerreiro destemido e não um sábio pacífico. O povo que o aguardava na entrada de Jerusalém tinha certeza da índole rebelde de Jesus. Até mesmo Judas, seu acompanhante e sabedor do caráter do mestre, se iludiu, acreditou que Jesus teria vindo para liderar exércitos. Na verdade, queremos um herói armado, queremos o resultado para já e não ter que esperar milênios para isso. A batalha de Jesus é silenciosa e se desenrola dentro de nós, nas mudanças sutis de cada dia. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Meu primeiro artigo para o extinto jornal Comarca foi em 2010 e foi no Natal, com o sugestivo nome de Neste Natal Não Coma o Presépio. Eu dei início a um trabalho que dura até hoje. Outro Natal se aproxima e o meu discurso continua o mesmo, um pouco mais cansado, sem tanto fervor, mas ainda assim, como 15 anos atrás, incitando o livre pensamento ou uma criticazinha básica. Afinal, mudar hábitos é uma tarefa para fortes. Ainda mais nessa época, com tanta necessidade de um assado na mesa e um órfão no pasto. Os animais são partes do presépio. Para cada animal representado na cena de nascimento de Jesus há um significado diferente. O jumento, com sua docilidade e submissão, simboliza a humildade dos pagãos. O boi, com sua bondade e mansidão, representa a força pacífica do povo hebreu. O galo, como não poderia ser diferente, dada a sua natureza, anuncia a boa nova da chegada de Jesus. E essa tradição perdurou por muitos séculos dentro das igrejas, a de usar o som de um galo, real ou não, à meia-noite em ponto, para anunciar o nascimento de Jesus. O som do canto do galo foi deixado para trás e nasceu a missa do galo, comum até os dias de hoje. E as ovelhas querem nos dizer que Jesus veio a este mundo para sacrificar-se por nossa salvação. As ovelhas, nem preciso dizer, são dóceis, presas naturais, e algumas pessoas não comem de sua carne, pois que elas choram na hora do abate. Em alguns países islâmicos, um torrão de açúcar é oferecido ao animal momento antes de cortar sua garganta, pois assim a carne fica sem o amargor da morte. E você sabe quem montou o primeiro presépio? Então fique atento ao próximo quadro.
Você sabia? Presépio pode ser definido basicamente como uma maquete, uma reprodução do local onde Jesus nasceu, e é a tradição de Natal estabelecida entre os cristãos, sendo encontrada em diversos locais, tais como igreja, mas também em locais públicos, como prédios ou praças, sendo também encontrada em residências. Apesar de alguns elementos comuns, cada presépio pode ter suas próprias características. E você sabe quem deu início a essa tradição? Poucos sabem, mas o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis em uma gruta no ano de 1223, com Jesus e seus pais em argila, dizem que em tamanho natural, e um boi e um burro, dizem que animais de verdade. São Francisco tentou com isso representar de uma forma simples e compreensível o nascimento de Jesus entre nós. Os presépios viraram tradição entre as famílias italianas desde então e foram ganhando o mundo. Cada um dos personagens tem um significado, sendo de acordo com as crenças, acrescentados novos integrantes, como pastores e pescadores. Alterações aqui e ali, alguns personagens não podem ficar de fora. O anjo Gabriel, que anuncia o nascimento, a estrela que guiou até o Messias, os 3 reis magos que os presenteiam, a manjedoura, Jesus, Maria, José e os animais. Esses também variam de acordo com quem monta. E aí, você sabia que a origem do presépio foi ideia do bom e querido santo dos animais? Mais um motivo para não comer o presépio, concordam? E o programa chega ao fim. Neste domingo, que antecede o Natal, desejo a todos uma semana de luz e inspiração. Que a mensagem do nosso Mestre seja vivida e não apenas encenada em rituais religiosos. Jesus não pede nenhuma festa, ele pede que estendamos a mão a todos que precisam. Que sejamos, sim, os mensageiros de sua palavra, mas acima de tudo, que nos esforcemos para ser o reflexo dos seus exemplos. Pregar a palavra de Jesus com o prato cheio de sofrimento de animais soa muito incoerente. Sendo assim, desejo a todos um excelente Natal e para os animais que os tempos mudem e que o espírito natalino se estenda a eles também. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.